Luzes, música alta e vestidos brilhando sob os lustres da festa. Ela tropeçou, quase caiu, mas ao erguer os olhos, encontrou o dele. O coração disparou. Antes que pudesse pensar, os lábios se tocaram num beijo intenso, proibido. O que ela não sabia? Aquele homem era o CEO milionário que mudaria sua vida, e no dia seguinte ele apareceu. Comente. Você acredita em encontros que parecem obra do destino? Curta se já viveu um momento inesperado que virou lembrança eterna. Inscreva-se para não perder histórias que mostram que o amor pode surgir em qualquer lugar. A música pulsava através das paredes do salão, como se fosse o próprio coração da festa, misturando-se ao tilintar delicado das taças de cristal e ao murmúrio elegante das conversas. Os lustres de cristal tcheco pendiam majestosos do teto ornamentado, derramando luz dourada sobre vestidos de seda que brilhavam a cada movimento, sobre smokings impecáveis e joias que capturavam os reflexos luminosos como pequenas estrelas terrestres. Marina ajustou nervosamente o decote do vestido emprestado pela amiga, sentindo o tecido de cetim deslizar contra sua pele como uma carícia estranha. O perfume floral que havia borrifado no pulso misturava-se agora ao aroma sofisticado dos canapés gourmet e ao champanhe Dom Pérignon, que circulava em bandejas prateadas carregadas por garçons de luvas brancas. Ela não pertencia àquele mundo. Cada passo que dava sobre o mármore polido ecoava como um lembrete de sua inadequação. Suas mãos, acostumadas ao trabalho árduo no hospital, tremiam ligeiramente enquanto segurava a taça de cristal, com medo de quebrá-la. O vestido azul marinho que Carla havia insistido para ela usar era lindo demais, caro demais, arriscado demais para alguém como ela. "Vai, Marina, você precisa sair desse casulo", havia dito a amiga mais cedo. "É só uma festa beneficente, nada demais, nada demais." Marina riu internamente, enquanto observava mulheres deslumbrantes conversarem animadamente com homens que provavelmente movimentavam em um dia o que ela ganhava em um ano inteiro. O salão estava repleto de rostos conhecidos da televisão, empresários cujos nomes apareciam nos jornais, socialites cujas vidas eram documentadas em revistas de fofoca. O som de seu salto se perdeu completamente no burburinho geral quando ela se dirigiu discretamente em direção à varanda. Precisava de ar, de um momento para respirar longe daquele ambiente intimidador. Mas foi exatamente nesse instante que aconteceu. Seus olhos estavam fixos no chão, controlando cada passo, quando seu corpo colidiu com algo sólido e quente. O impacto foi tão súbito que ela perdeu completamente o equilíbrio, sua taça voando pelos ares em câmera lenta, derramando champanhe dourado que brilhou brevemente sob as luzes antes de se espatifar no chão em 1000 pedaços cristalinos. "Desculpe, eu..." começou a falar, erguendo o rosto rapidamente, e foi então que o mundo parou. Os olhos dele eram de um verde profundo, como esmeraldas brutas, intensos demais, penetrantes demais, como se conseguissem ver através de cada defesa que ela havia construído ao longo dos anos. O maxilar forte estava coberto por uma barba perfeitamente aparada, e havia uma pequena cicatriz quase imperceptível próxima à sobrancelha esquerda que o tornava ainda mais fascinante, mais real, mais perigoso. O terno que ele vestia provavelmente custava mais que seu salário de 6 meses, cortado sob medida para abraçar perfeitamente os ombros largos e o torso atlético. Mas não era isso que a fazia tremer. Era a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa naquele salão lotado de gente importante. "Está machucada?" A voz dele era grave, aveludada, carregando um sotaque que ela não conseguia identificar completamente, mas que fazia sua pele se arrepiar da nuca aos tornozelos. Marina balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Seus lábios entreabriram-se ligeiramente,
mas nenhum som saiu. Ele estava tão próximo que podia sentir o perfume masculino dele, uma mistura sofisticada de cedro e especiarias que invadia seus sentidos e fazia seu coração bater descontroladamente contra as costelas. Seus olhos, ele murmurou, dando um passo ainda mais próximo. Nunca vi olhos castanhos tão expressivos. A mão dele subiu devagar, muito devagar, até tocar delicadamente seu rosto. O toque era quente, áspero, pelas calosidades quase imperceptíveis que revelavam que aquelas mãos conheciam mais que apenas assinar contratos milionários. O polegar dele traçou uma linha suave ao longo de sua bochecha, e Marina sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo inteiro. "Eu não deveria", sussurrou ela, mas sua voz saiu embargada, traindo completamente suas intenções de manter a compostura. "Nem eu", ele respondeu, mas seus olhos desceram para os lábios dela com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer denso, carregado de uma promessa perigosa. O tempo se dilatou. A música ficou distante. As vozes se transformaram em murmúrio incompreensível. As luzes pareceram diminuir até que só existissem eles dois, naquele universo particular e impossível. Marina podia ouvir sua própria respiração, podia sentir o calor irradiando do corpo dele, podia perceber como suas pernas estavam ficando fracas. E então, aconteceu. Ele se inclinou, ela se ergueu nas pontas dos pés, e seus lábios se encontraram em um beijo que queimou como fogo líquido em suas veias. Não foi delicado, não foi hesitante, foi devastador, urgente, como se ambos soubessem que aquele momento era roubado do tempo e precisava conter uma vida inteira de sentimentos. Os lábios dele eram firmes, quentes, sabiam a champanhe e a algo indefinível que era só dele. A língua dele tocou a sua, provocante, dominadora, e Marina sentiu seus joelhos quase cederem. Suas mãos, que tremiam nervosas segundos antes, agora se agarravam ao tecido do paletó dele como se fosse sua única âncora na realidade. O beijo durou uma eternidade e apenas um segundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro com uma mistura de choque e reconhecimento, como se tivessem acabado de descobrir algo que mudaria tudo para sempre. Marina começou, mas as palavras faltaram completamente. Sua mente estava vazia, tomada apenas pela sensação dos lábios dele ainda queimando nos seus. Ele abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido por uma voz masculina que se aproximava. "Rafael, onde você está, meu amigo? Os investidores estão perguntando por você." O feitiço se quebrou instantaneamente. Marina piscou várias vezes, como se estivesse acordando de um sonho intenso, e deu um passo para trás. O homem à sua frente, Rafael, passou a mão pelos cabelos escuros, uma expressão de frustração atravessando brevemente seu rosto perfeito. "Eu preciso..." ela murmurou, recuando mais um passo. "Eu preciso ir." "Espere", ele disse, estendendo a mão em direção a ela. "Eu nem sei seu nome." Mas Marina já estava se afastando, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Suas pernas tremiam enquanto ela se movia entre os grupos de convidados, tentando se misturar à multidão elegante, tentando se tornar invisível novamente. "Marina!" A voz de Carla surgiu do nada. "Onde você estava? Te procurei a festa inteira." Eu estava..." Marina olhou por cima do ombro, mas ele havia desaparecido entre os smokings e vestidos de gala, como se tivesse sido apenas uma aparição de seus desejos mais secretos. "Você está bem? Parece que viu um fantasma." Carla franziu a testa preocupada. Marina levou a mão aos lábios instintivamente, ainda podendo sentir o gosto dele, ainda podendo sentir o calor daquele beijo impossível queimando em sua alma como uma marca permanente.
Eu o beijei, murmurou para si mesma, tão baixo que Carla não conseguiu ouvir por causa da música. Eu o beijei, sem nem saber seu nome. O despertador soou às 6 da manhã, mas Marina já estava acordada há horas, fitando o teto do seu pequeno apartamento enquanto os primeiros raios de sol filtravam através das cortinas simples de algodão. Seus dedos tocavam constantemente os lábios, como se ainda pudessem capturar os vestígios daquele beijo que a havia assombrado durante toda a madrugada insone. A água morna do chuveiro escorria por seu corpo enquanto ela tentava se convencer de que tudo havia sido apenas um sonho vivido demais. Mas a sensação persistia. O perfume masculino que havia se impregnado sutilmente em sua pele, o formigamento nos lábios que recusava a desaparecer, a lembrança nítida daqueles olhos verdes que pareciam ter penetrado diretamente em sua alma. Foi real. Sussurrou para o espelho embaçado, observando seu reflexo distorcido pelo vapor. Seus olhos castanhos estavam diferentes, mais intensos, como se guardassem um segredo perigoso. Aconteceu de verdade. O café da manhã foi engolido mecanicamente. Pão integral com geleia, café preto, uma banana. Enquanto sua mente reproduzia cada segundo daquele encontro impossível. A textura do tecido caro sob suas mãos desesperadas, a firmeza do corpo dele quando ela se apoiou nele instintivamente, o sabor de champanhe e masculinidade que ainda dançava em sua memória como uma música viciante. No ônibus a caminho do hospital, Marina pressionou o rosto contra a janela fria, observando a cidade despertar sem realmente enxergar as ruas movimentadas. Cada solavanco do veículo fazia seu coração acelerar, como se o movimento físico pudesse de alguma forma apagar aquela noite que a havia marcado de forma tão profunda e inexplicável. "Marina, bom dia!" A voz alegre da enfermeira-chefe, Dona Glória, a trouxe de volta à realidade quando ela atravessou as portas automáticas do hospital. O cheiro familiar de desinfetante e o burburinho matinal da equipe médica deveriam ter sido reconfortantes, mas tudo parecia diferente agora, como se ela estivesse vendo tudo através de uma lente nova e perturbadora. "Bom dia, Dona Glória", respondeu automaticamente, ajeitando o uniforme azul claro que usava há 3 anos, desde que conseguira o emprego como assistente administrativa no setor de cardiologia. "Você está diferente hoje, menina. Aconteceu alguma coisa." Os olhos experientes da mulher mais velha esquadrinharam seu rosto com a perspicácia de quem havia cuidado de pessoas por décadas inteiras. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Não aconteceu nada especial. Mentira. Tudo havia mudado. Cada célula de seu corpo sabia que ela não era mais a mesma pessoa que havia saído de casa na noite anterior, tímida e insegura, usando um vestido emprestado para uma festa onde não pertencia. O dia se arrastou como mel espesso. Os relatórios médicos que precisavam ser digitalizados pareciam borrar diante de seus olhos, as palavras se misturando com memórias que insistiam em ressurgir a cada momento de distração. Suas mãos tremiam ligeiramente sobre o teclado quando se lembrava do toque quente daquelas mãos masculinas em seu rosto, da pressão firme e urgente dos lábios que a haviam beijado como se fosse a última mulher na terra. "Doutor, Mendes quer falar com você", anunciou Carla, sua colega da recepção, aparecendo ao lado de sua mesa com uma expressão curiosa. "Disse que é sobre os novos procedimentos administrativos." Marina assentiu distraidamente, salvando o documento que fingia estar editando há 20 minutos. Seus pés percorreram automaticamente o corredor familiar, mas sua mente estava perdida em um salão dourado, onde cristais refletiam luzes cálidas, e onde um homem misterioso havia despertado nela sensações que nem sabia que existiam. "Entre, Marina." Dr. Mendes ergueu os olhos dos papéis espalhados pela mesa.
Era um homem bondoso, na casa dos 50 anos, que sempre tratara todos os funcionários com respeito genuíno. Preciso conversar com você sobre algumas mudanças que teremos por aqui. Ela se sentou na cadeira de frente para a mesa, tentando focar na conversa, mas a mente continuava vagueando. Como ele havia sumido tão rapidamente na multidão? Seria casado, rico demais para alguém como ela? Por que havia olhado para ela daquele jeito, como se a conhecesse há anos? Marina, está me ouvindo? Desculpe, doutor, não dormi muito bem ontem. A mentira saiu naturalmente, mas carregada de uma verdade que ela não podia compartilhar. Como eu estava dizendo, teremos novos investidores no hospital, mudanças significativas na administração. Quero que você saiba que seu emprego está seguro, mas haverá novos protocolos, nova chefia. Dr. Mendes ajustou os óculos, estudando sua reação. O novo proprietário assume oficialmente na segunda-feira. Marina assentiu, fingindo interesse nas palavras que pareciam vir de muito longe. Tudo o que conseguia pensar era na sensação de completude que havia sentido por aqueles poucos segundos mágicos, como se finalmente tivesse encontrado uma peça de quebra-cabeça que nem sabia que estava procurando. O almoço foi solitário e sem sabor. Sentada na pequena lanchonete em frente ao hospital, Marina empurrava a salada pelo prato enquanto observava as pessoas passarem pela calçada movimentada. Casais caminhando de mãos dadas, executivos falando ao telefone, estudantes carregando mochilas pesadas. Vida normal acontecendo ao redor dela, enquanto seu mundo interior havia sido completamente revirado. Eu não sabia nem seu nome, murmurou para si mesma, as palavras se perdendo no barulho do trânsito. E agora não consigo parar de pensar nele. A tarde trouxe uma chuva fina que salpicava as janelas do hospital, criando padrões hipnóticos que Marina seguia com os olhos enquanto fingia organizar prontuários médicos. Cada gota que escorria pelo vidro a fazia lembrar das lágrimas que havia quase derramado quando percebeu que ele havia desaparecido, levando com ele a única aventura real que ela já havia vivido. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios melancólicos. Hospital São Rafael, setor de cardiologia, Marina falando. Marina, como foi ontem? Você saiu tão correndo que nem conseguimos conversar direito. A voz efusiva de Carla invadiu seus ouvidos através do fone. Foi interessante, respondeu cautelosamente, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Interessante como? Conheceu alguém? Vi você conversando com aquele homem lindo perto da varanda. Quem era? O coração de Marina disparou instantaneamente. Você viu? Claro que vi. Estava de longe, mas notei que vocês pareciam bem próximos. Ele era alto, moreno, aquele terno caríssimo. Carla fez uma pausa dramática. Marina, me diz que conseguiu o número dele. Eu não consegui nem o nome dele, admitiu, sentindo as bochechas queimarem de vergonha e arrependimento. Como assim? Vocês ficaram conversando por tanto tempo? Não exatamente conversando, murmurou, tocando os lábios novamente com a ponta dos dedos. Depois do trabalho, Marina caminhou lentamente até o ponto de ônibus, prolongando o máximo possível o momento de voltar para casa e enfrentar sozinha as memórias que a atormentavam. A chuva havia parado, deixando as ruas brilhantes sob a luz dos postes que começavam a se acender no crepúsculo. Cada homem alto que passava por ela fazia seu coração saltar. Cada terno escuro a fazia se virar esperançosa, apenas para se decepcionar ao ver rostos desconhecidos que em nada lembravam aqueles olhos verdes que a haviam hipnotizado. Em casa, preparou um jantar simples, enquanto tentava se convencer de que precisava esquecer aquele episódio absurdo. Ela era uma mulher prática, trabalhadora, com os pés no chão. Não era o tipo de pessoa que vivia romances de filme,
que beijava estranhos em festas elegantes, que se apaixonava por homens impossíveis em questão de segundos. Mas quando se deitou naquela noite, staring at the ceiling novamente, Marina teve que admitir a verdade que havia evitado o dia inteiro. Eu não sabia quem ele era, mas nunca esquecerei aquele beijo. As palavras ecoaram no silêncio do quarto como uma confissão perigosa, uma admissão de que sua vida cuidadosamente organizada havia sido destruída por um momento de pura magia e que, por mais assustador que fosse, ela daria qualquer coisa para revivê-lo. A segunda-feira chegou carregada de uma energia estranha que Marina não conseguia definir. O céu estava nublado, mas não ameaçava chuva, e havia um burburinho diferente nos corredores do hospital desde o momento em que ela atravessou as portas automáticas. Enfermeiras sussurravam em pequenos grupos, médicos caminhavam com passos mais apressados que o normal, e até mesmo o pessoal da limpeza parecia mais agitado. "Bom dia, Marina", cumprimentou Dona Glória, mas havia algo tenso em sua voz habitualmente calma. "Você lembra do que Dr. Mendes comentou na sexta, sobre as mudanças na administração?" "Sim, ele disse que o novo proprietário assumiria hoje", respondeu Marina, ajeitando os materiais em sua mesa, tentando manter a rotina normal, enquanto uma sensação estranha de antecipação crescia em seu estômago. "Pois é, parece que ele chegou mais cedo. Está reunido com a diretoria desde as 7 da manhã. Dona Glória baixou a voz conspiratorialmente. "Dizem que é muito jovem para ser tão poderoso e muito bonito também. As enfermeiras do terceiro andar já estão todas alvoroçadas." Marina sorriu educadamente, mas sua mente estava longe dali, perdida em memórias de sábado à noite que insistiam em ressurgir a cada momento de distração. 3 dias haviam se passado, e ainda conseguia sentir o gosto daquele beijo, ainda acordava com o coração acelerado após sonhos vívidos demais, onde olhos verdes a fitavam com uma intensidade que fazia seu corpo inteiro tremer. O dia começou com a digitação de relatórios médicos, uma tarefa rotineira que normalmente a acalmava com sua previsibilidade. Mas hoje suas mãos tremiam ligeiramente sobre o teclado, e ela se pegou várias vezes olhando distraidamente pela janela, como se esperasse ver algo que mudasse tudo. Foi por volta das 10 da manhã que Dr. Mendes apareceu em sua mesa, com uma expressão mais séria que o habitual. "Marina, preciso que você organize todos os arquivos do setor de cardiologia. O novo proprietário quer fazer uma revisão completa dos procedimentos administrativos, e ele pediu especificamente para revisar nossos protocolos." Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. "Ele quer que você apresente pessoalmente o relatório para ele às 2 da tarde. "Eu?" A voz de Marina saiu mais aguda que o normal. "Mas, doutor, certamente haveria alguém mais qualificado. Ele foi específico. Disse que queria falar com a pessoa responsável pela organização dos arquivos médicos." "Doutor", Mendes ajustou os óculos. "Você está preparada para isso?" Marina assentiu, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e curiosidade. Havia algo na forma como o Dr. Mendes falava que sugeria que essa reunião era mais importante do que ele estava deixando transparecer. As horas seguintes passaram em uma névoa de preparação ansiosa. Marina organizou meticulosamente todos os relatórios, verificou cada dado 2 vezes, ensaiou mentalmente a apresentação. Trocou o uniforme habitual por uma blusa social azul marinho que havia comprado recentemente, arrumou o cabelo em um coque elegante e aplicou uma camada leve de gloss nos lábios. Às 2 horas em ponto, ela estava diante da porta da sala de reuniões executivas, uma área do hospital que raramente visitava. O corredor era mais luxuoso, com piso de mármore e paredes revestidas de madeira nobre. Suas mãos suavam ligeiramente enquanto segurava a pasta com os documentos. Respirou fundo e bateu na porta. "Entre!"
Veio uma voz do interior. Marina girou a maçaneta e empurrou a porta, entrando na sala ampla com uma grande mesa de reuniões no centro. Grandes janelas permitiam que a luz natural iluminasse o ambiente, e havia um homem de costas para ela, olhando pela janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Senhor, eu sou Marina Silva, responsável pelos arquivos do setor de cardiologia. Trouxe os relatórios que o senhor solicitou. O homem se virou lentamente e o mundo de Marina desabou. Olhos verdes, cabelos escuros perfeitamente penteados. O mesmo maxilar forte que havia acariciado em sonhos durante 3 noites consecutivas. O mesmo sorriso que a havia hipnotizado em uma festa de gala 3 dias atrás. A pasta escorregou de suas mãos trêmulas, derramando papéis pelo chão em um caos de folhas brancas que pareciam dançar em câmera lenta enquanto ela tentava processar a impossibilidade daquele momento. Foi você? As palavras saíram de seus lábios em um sussurro quase inaudível. Marina, ele disse. E a forma como pronunciou seu nome fez cada terminação nervosa de seu corpo se incendiar instantaneamente. Então esse é seu nome. Ela estava congelada, incapaz de se mover, incapaz de respirar adequadamente. Seus olhos percorreram o rosto dele, confirmando cada detalhe que havia memorizado obsessivamente. A pequena cicatriz próxima à sobrancelha, a forma como os lábios se curvavam ligeiramente para cima no canto direito, a intensidade penetrante daqueles olhos, que pareciam capazes de ler cada pensamento secreto que ela havia tido sobre ele. Você trabalha aqui? Conseguiu articular, embora a pergunta soasse absurda mesmo para seus próprios ouvidos. Eu sou o proprietário agora, respondeu ele, dando um passo em direção a ela. O movimento fez com que seu perfume masculino chegasse até ela, a mesma mistura intoxicante de cedro e especiarias que a havia assombrado durante todo o fim de semana. O proprietário, repetiu ela estupidamente, como se as palavras fossem em uma língua estrangeira. Rafael Montenegro? Ele estendeu a mão em direção a ela, um gesto formal que contrastava drasticamente com a intimidade devastadora de seu último encontro. Prazer em conhecê-la oficialmente, Marina Silva. A mão dele era exatamente como ela lembrava, quente, forte, ligeiramente áspera. Mas desta vez, quando seus dedos se tocaram, uma corrente elétrica percorreu seu braço inteiro, fazendo-a tremer visivelmente. Meu coração parou, murmurou ela, sem perceber que havia falado em voz alta. O homem que beijei era meu chefe. Os olhos dele se intensificaram, e por um momento ela viu um lampejo da mesma paixão selvagem que havia brilhado entre eles na festa. Mas depois ele se recompôs, assumindo novamente a postura profissional, embora seus olhos nunca deixassem de estudar cada expressão que atravessava o rosto dela. Sim, parece que o destino tem um senso de humor peculiar, comentou ele, a voz levemente rouca. Sente-se, por favor. Temos muito o que conversar. Marina se moveu como um robô, puxando uma cadeira e se sentando com as pernas bambas. Seus olhos continuavam fixos nele enquanto ele contornava a mesa e se sentava do lado oposto, uma distância segura que de alguma forma parecia insuficiente e excessiva ao mesmo tempo. Os papéis, ela disse de repente, lembrando-se dos documentos espalhados pelo chão. Deixe-os, ele respondeu suavemente. Não são importantes agora. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão tão densa que parecia ter substância física. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo descompassadamente. Podia sentir o calor subindo pelo pescoço. Podia perceber como suas mãos tremiam ligeiramente sobre a mesa. Você sumiu, ela disse finalmente, a voz saindo mais acusatória do que pretendia. Você correu, ele replicou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu não sabia quem você era. E agora sabe. Agora sei,
Ela repetiu, a realidade da situação finalmente penetrando completamente em sua consciência. Você é Rafael Montenegro, o novo proprietário do hospital onde trabalho há 3 anos. O homem que... Ela engoliu em seco. Que beijei em uma festa onde não deveria estar. O homem que não conseguiu parar de pensar em você desde sábado, ele completou, sua voz baixa e intensa. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago, retirando todo o ar de seus pulmões. Você não pensou em mim? Pensei, ele confirmou, seus olhos nunca desviando dos dela. Perguntei a meio mundo quem era a mulher de vestido azul que apareceu do nada e desapareceu como fumaça. Ninguém sabia. Comecei a achar que tinha imaginado tudo. Eu também achei que tinha sido um sonho, admitiu ela, sentindo as barreiras que havia construído ao redor de suas emoções começarem a desmoronar perigosamente. Mas não foi, ele disse, levantando-se da cadeira e contornando a mesa novamente. Foi real. Nós somos reais. Quando ele parou ao lado de sua cadeira, Marina teve que inclinar a cabeça para trás para continuar olhando em seus olhos. A proximidade fazia sua pele formigar. Fazia seu corpo lembrar exatamente como havia sido estar pressionada contra ele, como havia sido ter aqueles lábios tomando os seus com uma possessividade que a havia deixado sem fôlego. Isso muda tudo, sussurrou ela. Muda, ele concordou. A questão é, para melhor ou pior? Marina não tinha resposta para essa pergunta. Tudo o que sabia era que sua vida cuidadosamente organizada havia acabado de ser virada de cabeça para baixo novamente, e desta vez não havia como fingir que nada havia acontecido. O silêncio na sala de reuniões era tão denso que Marina podia ouvir o tic-tac do relógio de parede ecoando como batidas de tambor em seus ouvidos. Rafael permanecia ao lado de sua cadeira, tão próximo que ela conseguia sentir o calor irradiando de seu corpo através do tecido impecável do terno cinza escuro que vestia. A gravata de seda azul marinho estava ligeiramente afrouxada, como se ele tivesse passado a mão nervosamente pelo nó durante a manhã de reuniões. Marina, ele disse seu nome como se fosse uma palavra sagrada, fazendo cada sílaba vibrar no ar carregado entre eles. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando aqueles olhos verdes que a haviam assombrado durante 3 noites consecutivas. Havia algo diferente neles agora, uma determinação feroz, misturada com uma vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da máscara profissional. Preciso saber, ele continuou, sua voz baixa e controlada, mas com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer eletrificado. O que aconteceu na festa foi apenas um impulso? Um momento de loucura que você gostaria de esquecer? O coração de Marina disparou contra as costelas, como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos pela tensão, enquanto ela lutava para encontrar palavras que pudessem expressar a verdade, sem revelar demais da tempestade emocional que havia devastado seu mundo desde sábado. Começou, mas a voz falhou. Ela limpou a garganta e tentou novamente. Eu nunca tinha feito nada assim antes. Isso não responde minha pergunta. Ele observou dando um passo ainda mais próximo. Agora ela podia ver os pequenos fios dourados nos olhos verdes dele. Podia contar as sardas, quase imperceptíveis, espalhadas pelo nariz perfeitamente esculpido. Foi real, ela sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. O que senti foi avassalador. Os olhos dele se fecharam brevemente, como se suas palavras tivessem causado uma dor física. Quando os abriu novamente, havia algo devastadoramente intenso em sua expressão. Sabe o que pensei quando você sumiu na multidão? Ele se inclinou, apoiando as mãos nos braços da cadeira dela,
aprisionando-a em uma gaiola de músculos e calor masculino. Pensei que tinha perdido algo que nem sabia que estava procurando. A respiração de Marina ficou superficial, seus lábios entreabertos involuntariamente. Ele estava tão próximo que podia sentir o hálito quente dele roçando sua pele. Podia ver a forma como a mandíbula se contraía ligeiramente, como se ele estivesse lutando contra algum impulso poderoso. Rafael, ela murmurou, sem saber exatamente o que queria dizer, apenas sentindo a necessidade desesperada de pronunciar o nome dele. Durante 3 dias, você foi a única coisa em que consegui pensar. Ele confessou, sua voz rouca e carregada de uma honestidade brutal. Durante reuniões importantes, eu me pegava lembrando do sabor dos seus lábios. Durante ligações internacionais, minha mente vagava para a forma como você tremeu nos meus braços. Cada palavra era como uma carícia física, fazendo ondas de calor percorrerem o corpo dela. Marina sentia como se estivesse derretendo por dentro, como se cada defesa que havia construído ao longo dos anos estivesse se desintegrando sob o peso daquela confissão devastadora. Você não pode dizer essas coisas, protestou fracamente, embora cada célula de seu ser estivesse implorando para que ele continuasse. Por que não? Ele ergueu uma das mãos, tocando delicadamente o rosto dela com as pontas dos dedos. O toque era suave, quase reverente, mas deixava rastros de fogo em sua pele. Porque agora somos chefe e funcionária, porque seria complicado, porque não faz sentido. Por todos esses motivos, ela conseguiu articular, embora sua voz soasse sem convicção mesmo para seus próprios ouvidos. Ele inclinou a cabeça, aproximando os lábios perigosamente dos dela. Porque você sentiu a mesma coisa que eu senti, e isso a assusta tanto quanto me assusta. O polegar dele traçou uma linha lenta ao longo da curva de sua bochecha, descendo até o canto de sua boca, e Marina sentiu suas pernas ficarem fracas. Era como se ele soubesse exatamente onde tocar para fazê-la perder completamente o controle. Eu senti, admitiu ela em um sussurro quase inaudível. Mas isso não significa que devemos... Foi você na festa? Ele interrompeu subitamente, mudando de posição para ficar diretamente à sua frente, os joelhos dele tocando os dela. Você sabe que fui. Ela respondeu confusa pela mudança abrupta de direção na conversa. Não. Ele balançou a cabeça lentamente. Essa não é a resposta que quero. Quero que você me diga. Quero ouvir você admitir que foi você quem me beijou naquela festa. Você quem despertou algo em mim que achei que estava morto para sempre. O coração de Marina estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Suas bochechas queimavam com uma mistura de vergonha e excitação. E ela podia sentir um calor líquido se espalhando por seu corpo como mel derretido. Foi, ela disse finalmente, a voz embargada pela emoção. Fui eu na festa. Fui eu que o beijei. E como se sentiu? Ele pressionou, seus olhos nunca deixando os dela, como se estivesse voando e caindo ao mesmo tempo. As palavras saíram em uma torrente. Como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. Como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Como se finalmente soubesse o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre paixão de verdade. Os olhos dele brilharam com uma intensidade que fez o estômago dela dar uma cambalhota. E agora? Sabendo quem eu sou, o que sente agora? Marina o estudou por um longo momento, memorizando cada detalhe de seu rosto como se fosse a última vez que o veria. A cicatriz pequena perto da sobrancelha, a forma como os lábios se curvavam ligeiramente, a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sinto medo, admitiu honestamente, porque você tem o poder de destruir minha vida profissional. Sinto confusão, porque isso não deveria estar acontecendo.
Mas acima de tudo, ela fez uma pausa, reunindo coragem. Sinto que quero beijar você novamente, mesmo sabendo que é uma péssima ideia. A resposta dele foi imediata e devastadora. Ele se inclinou e capturou os lábios dela em um beijo que foi 10 vezes mais intenso que o primeiro. Não havia hesitação desta vez, nenhuma surpresa inicial. Era pura necessidade, fome primitiva, como se ambos tivessem estado morrendo de sede e finalmente encontrassem água. Os lábios dele se moviam contra os dela com uma urgência desesperada. A língua penetrando sua boca e explorando cada canto como se quisesse memorizar o sabor dela. Marina gemeu baixinho contra a boca dele, suas mãos se movendo instintivamente para se agarrarem ao tecido de seu paletó, puxando-o mais para perto. Ele a levantou da cadeira sem quebrar o beijo, suas mãos fortes circundando sua cintura, pressionando-a contra seu corpo. Marina podia sentir os músculos rígidos do peito dele, através da camisa. Podia sentir o coração dele batendo tão descontroladamente quanto o seu próprio. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro com uma mistura de choque e reconhecimento. Os lábios dela estavam inchados e sensíveis, os cabelos ligeiramente desarrumados, e ela sabia que parecia exatamente como uma mulher que havia acabado de ser completamente possuída por um beijo. Nunca! Ele murmurou contra a testa dela, sua respiração quente e irregular. Nunca senti algo tão arrebatador em um único beijo. Nem eu, ela admitiu, suas mãos ainda agarradas ao paletó dele como se fossem sua única âncora na realidade. No olhar dele, ela pensou, observando a forma como os olhos verdes a estudavam com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Eu descobri que aquele beijo também o marcou. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela com dedos ligeiramente trêmulos, um gesto tão terno que contrastava completamente com a paixão selvagem do beijo que haviam acabado de compartilhar. Marina. Ele disse seu nome como uma oração. Sei que isso é complicado, sei que há obstáculos, problemas práticos, diferenças sociais que tornam tudo mais difícil, mas não posso fingir que isso não existe entre nós. Eu também não, ela sussurrou, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Então não fingiremos, ele decidiu, passando o polegar pelos lábios inchados dela em uma carícia que a fez tremer. Não sei como vamos lidar com isso, não sei quais serão as consequências, mas não vou fingir que não quero você mais do que já quis qualquer mulher na minha vida. As palavras dele a atingiram como um raio, enviando ondas de choque através de todo o seu sistema nervoso. Era uma declaração perigosa, uma promessa que mudava tudo, um compromisso que não havia como desfazer. E pela primeira vez em sua vida cuidadosamente planejada, Marina descobriu que não se importava com as consequências. Os dias que se seguiram àquele beijo avassalador na sala de reuniões passaram em uma névoa de tensão sexual mal disfarçada e olhares carregados de promessas perigosas. Marina chegava ao trabalho todas as manhãs com o estômago revirado, sabendo que a qualquer momento poderia encontrar Rafael caminhando pelos corredores do hospital. E a simples possibilidade fazia seu coração disparar como se estivesse correndo uma maratona. Ele havia sido estratégico nos dias seguintes, aparecendo em momentos calculados, sempre quando ela estava sozinha, organizando arquivos, sempre quando os corredores estavam vazios, sempre quando ninguém mais poderia testemunhar a forma como seus olhos se demoravam nos lábios dela por alguns segundos a mais do que seria apropriado em um ambiente profissional. Bom dia, Marina, ele dizia com aquela voz aveludada que fazia sua pele se arrepiar instantaneamente, e ela respondia com um bom dia, senhor Montenegro, que soava formal demais. Tenso demais, carregado demais de tudo o que não podiam dizer em público. Era uma tortura doce e devastadora.
Cada conversa, aparentemente profissional, era carregada de duplos sentidos. Cada toque acidental de mãos, quando ele entregava documentos, era como uma descarga elétrica que percorria todo o seu corpo. Cada sorriso discreto que ele lhe dirigia, quando pensava que ninguém estava olhando, era uma promessa silenciosa que a deixava sem fôlego. Na quinta-feira da semana, Marina estava sozinha no arquivo médico quando ouviu passos familiares se aproximando. Seu corpo reagiu antes mesmo que seu cérebro processasse quem era. A pele formigando, o coração acelerando, uma onda de calor líquido se espalhando por suas veias como vinho tinto. Trabalhando até tarde novamente? A voz dele soou diretamente atrás dela, tão próxima que ela podia sentir o calor de seu corpo irradiando através do tecido fino de sua blusa. Marina se virou lentamente, encontrando-o a apenas alguns centímetros de distância. Ele havia afrouxado a gravata. Os primeiros botões da camisa branca estavam desabotoados, revelando uma pequena porção da pele bronzeada do peito. E havia algo predatório em seus olhos verdes que fez o estômago dela dar uma cambalhota perigosa. Alguém poderia entrar, ela sussurrou, embora não fizesse nenhum movimento para se afastar. A equipe de limpeza só chega às 9, ele respondeu, dando um passo ainda mais próximo, aprisionando-a entre seu corpo e as estantes altas de arquivos. E estou pagando bem para ter alguns privilégios. Rafael... Sua voz saiu embargada, meio advertência, meio súplica. Você sabe o que está fazendo comigo? Ele ergueu a mão, tocando delicadamente a base de seu pescoço, onde podia sentir o pulso disparado dela pulsando contra a pele. Sabe como é difícil manter a compostura durante reuniões, quando tudo o que consigo pensar é em como você ficou linda naquele vestido azul, em como você tremeu nos meus braços. Os dedos dele traçaram uma linha lenta ao longo da curva de seu pescoço, descendo até a clavícula, e Marina sentiu suas pernas ficarem fracas. Era como se ele soubesse exatamente onde tocar para fazê-la perder completamente o controle sobre suas reações. Não podemos fazer isso aqui, protestou ela fracamente, embora seu corpo estivesse se inclinando involuntariamente em direção ao toque dele. Então, onde? Ele inclinou a cabeça, aproximando os lábios do ouvido dela. Porque não vou conseguir continuar fingindo que você é apenas mais uma funcionária, quando cada célula do meu corpo está gritando para possuí-la completamente. O hálito quente dele contra sua orelha fez ondas de prazer percorrerem sua espinha, e Marina teve que se apoiar na estante atrás dela para não desmoronar. Havia algo na forma como ele falava, na honestidade crua de seus desejos, que despertava nela uma coragem que nem sabia que possuía. Eu queria fugir, admitiu em um sussurro quase inaudível, mas meu corpo já o reconhecia. Os olhos dele se intensificaram. E por um momento, ela viu um lampejo da mesma fome selvagem que havia brilhado entre eles durante aquele primeiro beijo na festa. Mas então, ele se afastou ligeiramente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Isso está me matando, confessou ele, sua voz rouca. Ter você tão perto todos os dias, fingir que somos apenas chefe e funcionária, quando tudo o que quero é... Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela intensamente. Quando tudo o que quero é descobrir cada centímetro da sua pele com minha boca. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago, roubando todo o ar de seus pulmões. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço, suas bochechas queimando com uma mistura de vergonha e excitação que a deixava tonta. Você não pode dizer essas coisas, murmurou ela, embora cada palavra tivesse enviado ondas de prazer líquido através de seu corpo. Por que não? Ele se aproximou novamente, suas mãos pousando na estante de cada lado do rosto dela, criando uma gaiola íntima de músculos e calor masculino. Porque é a verdade. Porque você está sentindo exatamente a mesma coisa? Ela não conseguia responder.
Não conseguia sequer formar pensamentos coerentes com ele tão próximo, com o perfume masculino dele invadindo seus sentidos, com o calor do corpo dele irradiando através da roupa e fazendo sua pele formigar de antecipação. Marina! Ele disse seu nome como uma carícia. Olhe para mim! Ela ergueu os olhos relutantemente, encontrando aqueles olhos verdes que pareciam capazes de ver diretamente através de todas as suas defesas. Havia algo diferente neles agora. Uma determinação feroz, misturada com uma ternura que a fazia sentir como se estivesse derretendo por dentro. Jantar, ele disse subitamente. O quê? Ela piscou, confusa pela mudança abrupta de direção. Jantar comigo, ele repetiu, sua voz baixa e intensa. Amanhã à noite, um restaurante discreto onde ninguém nos conhece. Só nós dois, longe de todas essas complicações profissionais. O coração de Marina disparou. Rafael, isso é perigoso, complicado, uma péssima ideia. Ele sorriu, um sorriso lento e devastador que fez o estômago dela dar cambalhotas. Provavelmente. Mas não me importo mais. As pessoas vão falar se nos virem juntos, ela tentou argumentar, embora pudesse sentir sua resistência desmoronando sob o peso daquele olhar intenso. Então iremos a um lugar onde ninguém nos conhece, ele replicou. Um pequeno restaurante italiano que conheço no centro da cidade. Reservado, íntimo, perfeito para conversas que não podemos ter aqui. Ele se inclinou mais, aproximando os lábios do ouvido dela novamente. Por favor, sussurrou, e havia algo vulnerável na forma como ele disse a palavra que a fez perceber que por baixo de toda aquela confiança e poder, ele estava tão perdido quanto ela. Marina tentou formar uma recusa, tentou ser sensata e prática, mas as palavras simplesmente não saíam. Em vez disso, encontrou-se assentindo quase imperceptivelmente. Sim? Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, precisando da confirmação verbal. Sim, ela sussurrou, selando seu destino com uma única palavra. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi devastador, transformando suas feições aristocráticas em algo mais jovem, mais vulnerável, mais humano. Ele ergueu a mão, tocando delicadamente a bochecha dela em uma carícia que era ao mesmo tempo possessiva e reverente. Às 8, ele disse. Restaurante Bela Vista, na Rua Augusta. Você conhece? Marina balançou a cabeça. Ela raramente saía para jantar, especialmente em restaurantes caros no centro da cidade. Vou mandar o endereço para seu celular, ele prometeu. E então fez algo que a pegou completamente desprevenida. Inclinou-se e depositou um beijo suave na testa dela, um gesto tão terno que contrastava completamente com a tensão sexual que havia carregado entre eles. Até amanhã, murmurou contra sua pele e então se afastou, deixando-a sozinha entre as estantes de arquivos, com o coração batendo descontroladamente e a pele ainda formigando onde ele havia tocado. Marina ficou imóvel por vários minutos, depois que ele saiu, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Havia concordado em jantar com ele. Havia dito sim para algo que poderia complicar sua vida de formas que nem conseguia imaginar. Mas pela primeira vez em anos, ela não se importava com as consequências. Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina acordou com uma mistura de nervosismo e antecipação que fazia seu estômago dar nós. Passou mais tempo que o normal escolhendo o que vestir para o trabalho, optando finalmente por uma blusa de seda cor de pêssego que realçava o tom dourado de sua pele e uma saia lápis preta que abraçava discretamente suas curvas. Durante todo o dia, ela se pegou olhando discretamente para o celular, esperando a mensagem com o endereço do restaurante. Quando finalmente chegou, às 3 da tarde, era mais do que apenas um endereço. Bela Vista, Rua Augusta, 1247, às 8 horas.
Mal posso esperar para vê-la longe desses corredores, onde posso olhar para você do jeito que realmente quero. R. As bochechas dela queimaram enquanto lia a mensagem, e ela teve que respirar fundo várias vezes para acalmar o coração disparado. Havia algo na forma como ele escrevia, na honestidade crua de seus desejos, que a fazia sentir como se estivesse caminhando na borda de um precipício, prestes a pular em algo que mudaria tudo. O resto do dia passou em uma névoa de nervosismo crescente. Marina mal conseguiu se concentrar no trabalho, cometendo pequenos erros que normalmente nunca cometeria, saltando toda vez que ouvia passos no corredor, esperando e ao mesmo tempo temendo ver Rafael aparecer. Às 5:30, ela praticamente correu para casa, tomou um banho demorado com seu sabonete favorito de lavanda, passou quase 1 hora escolhendo o que vestir para o jantar. Finalmente, optou por um vestido preto simples, mas elegante, que havia comprado há meses, mas nunca tivera coragem de usar, e sandálias de salto baixo que a faziam sentir-se mais confiante. Enquanto se olhava no espelho, aplicando uma camada leve de batom vermelho, Marina mal reconhecia a mulher que a fitava de volta. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade, uma promessa de aventura que não estava lá algumas semanas atrás. Eu queria resistir a algo irresistível, murmurou para seu reflexo, lembrando-se das palavras que Rafael havia sussurrado em seu ouvido no dia anterior. Mas talvez seja a hora de parar de resistir. O restaurante Bela Vista era exatamente como Rafael havia prometido. Discreto, íntimo, escondido em uma rua lateral do centro da cidade, onde a luz dourada das velas dançava nas janelas pequenas, e o aroma de manjericão fresco escapava pela porta entreaberta. Marina chegou pontualmente às 8, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajeitava o vestido preto pela última vez antes de entrar. Ele já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos do salão, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Quando a viu, levantou-se imediatamente e Marina sentiu o fôlego escapar ao vê-lo fora do ambiente formal do hospital. Sem o terno corporativo, vestindo apenas uma camisa branca de botões aberta no pescoço e calças escuras, ele parecia mais jovem, mais acessível, mas, de alguma forma, ainda mais devastadoramente atraente. Você veio, ele disse, aproximando-se dela com um sorriso que fez seu coração pular uma batida. Estava em dúvida se viria. Admitiu honestamente, aceitando a mão que ele ofereceu para guiá-la até a mesa. Eu também, confessou ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Passei o dia inteiro pensando que você poderia mudar de ideia, que poderia decidir que eu sou apenas seu chefe louco que não consegue manter limites profissionais. O toque dele, quando suas mãos se encontraram brevemente, foi como uma corrente elétrica, enviando ondas de calor pelo braço dela. Marina se sentou, consciente de como ele a observava, com aqueles olhos verdes intensos que pareciam capazes de ler cada pensamento que passava por sua mente. Talvez você seja mesmo, ela disse, tentando soar despreocupada, mas a voz saiu ligeiramente rouca. Provavelmente, ele admitiu, sentando-se à sua frente. Mas se for loucura, então não quero a sanidade. O garçom apareceu como uma sombra silenciosa, deixando menus elegantes e uma garrafa de vinho tinto que Rafael havia obviamente encomendado antecipadamente. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio carregado se instalou entre eles, diferente da tensão sexual que havia dominado seus encontros no hospital. Este era mais profundo, mais vulnerável, como se ambos estivessem reconhecendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Conte-me sobre você, Rafael disse suavemente, servindo vinho em ambas as taças. A Marina real, não a funcionária eficiente que vejo nos corredores. Marina pegou a taça com dedos ligeiramente trêmulos, tomando um gole do vinho encorpado que deixou um gosto rico e complexo em sua boca. Não há muito para contar. Trabalho no hospital há 3 anos.
Moro sozinha em um apartamento pequeno, tenho uma vida bem comum. Nada sobre você é comum, ele replicou, sua voz baixa e intensa. Desde o momento em que nos encontramos naquela festa, você tem me assombrado de formas que não consigo explicar. O calor subiu pelo pescoço dela. Você não deveria dizer essas coisas. Por que não? Ele se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando os dela. Porque é a verdade, porque faz você se sentir tão vulnerável quanto me faz sentir. Marina tomou outro gole de vinho, sentindo o álcool aquecer seu estômago e dar-lhe uma coragem líquida que não possuía naturalmente. Fale sobre você então, o Rafael real, não o CEO poderoso. Por um momento algo sombrio atravessou o rosto dele, uma sombra de dor que foi rapidamente mascarada. O Rafael real é mais complicado do que você imagina. Tente-me, ela disse, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Ele riu, mas não havia humor no som. Você quer saber a verdade? Tenho tudo o que a sociedade diz que um homem deveria querer: dinheiro, poder, sucesso, reconhecimento. E até 3 semanas atrás me sentia completamente vazio por dentro. A honestidade crua em sua voz a atingiu como um soco no estômago. Marina se inclinou para a frente, esquecendo-se momentaneamente de sua própria vulnerabilidade diante da dor evidente nos olhos dele. O que aconteceu 3 semanas atrás? Perguntou suavemente, embora soubesse instintivamente qual seria a resposta. Você, ele disse simplesmente. Você aconteceu. Uma mulher com olhos castanhos expressivos que tropeçou na minha vida e despertou algo que achei que estava morto para sempre. O coração de Marina bateu descontroladamente. Rafael. Sabe o que é estar rodeado de pessoas que só querem algo de você? Ele continuou, como se as comportas tivessem se aberto e ele não conseguisse mais conter as palavras. Saber que cada sorriso, cada conversa, cada interesse romântico é motivado pelo que você pode oferecer, não por quem você realmente é. Marina não sabia o que dizer. A vida dele era tão diferente da sua, repleta de complicações que ela nem conseguia imaginar. E então, ele continuou, eu encontro uma mulher em uma festa que me beija sem saber quem eu sou, sem ter interesse no meu dinheiro ou status, apenas porque sentiu algo real. Você faz ideia de quão raro isso é no meu mundo? Eu não sabia, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Exato, você não sabia. E foi isso que tornou aquele momento tão perfeito, tão genuíno. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando delicadamente os dedos dela. Você me beijou porque quis, não porque eu poderia comprar-lhe algo ou dar-lhe algo. O toque dele enviou ondas de calor subindo pelo braço dela. Mas desta vez havia algo mais profundo, mais íntimo na sensação. Não era apenas atração física, era conexão emocional, reconhecimento mútuo de feridas e necessidades que iam muito além do desejo. Minha vida não tem sido exatamente um conto de fadas, Marina admitiu quietly. Cresci sem pai. Minha mãe trabalhava 3 empregos só para nos manter. Aprendi cedo que tinha que lutar por tudo, que não podia depender de ninguém. E agora? Ele perguntou, entrelaçando os dedos com os dela. Agora estou aterrorizada, ela confessou, porque você representa tudo que aprendi a evitar. Você é poderoso demais, rico demais, importante demais. Você poderia me destruir sem nem piscar. Os olhos dele se intensificaram. Nunca faria isso. Você diz isso agora, ela replicou. Mas e quando se cansar de mim? Quando encontrar alguém do seu próprio nível social? Quando perceber que uma assistente administrativa de um hospital não é exatamente o tipo de mulher que um CEO deveria ter ao lado? A mão dele apertou a sua com mais força. Você realmente pensa que sou tão superficial? Não sei o que pensar, admitiu ela. Tudo isso é novo para mim. Nunca me envolvi com ninguém assim,
Nunca senti algo tão intenso. Nunca. Nunca o quê? Ele pressionou suavemente. Marina tomou-lhe um gole generoso de vinho, sentindo o álcool dar-lhe coragem para uma confissão que a fazia corar até as raízes do cabelo. Nunca quis me entregar a alguém da forma como quero me entregar a você. A reação dele foi imediata e intensa. Seus olhos escureceram, sua respiração ficou ligeiramente mais rápida e ela podia ver a tensão se espalhando pelos músculos de seus ombros. Marina, ele disse seu nome como uma oração. Você tem ideia do que essas palavras fazem comigo? Ela balançou a cabeça, incapaz de formar palavras, hipnotizada pela intensidade em seus olhos. Fazem-me querer esquecer que estamos em um lugar público, ele murmurou, sua voz rouca. Fazem-me querer levá-la daqui, agora mesmo, e mostrar-lhe exatamente como um homem deve tratar uma mulher, que significa tudo para ele. O calor líquido se espalhou pelo corpo dela como lava derretida, fazendo suas bochechas queimarem e suas pernas ficarem fracas, mesmo estando sentada. Havia algo na forma como ele falava, na honestidade crua de seus desejos, que despertava nela uma coragem que nem sabia que possuía. Eu nunca, ela começou, mas parou, mortificada pela confissão que quase havia escapado. Nunca o quê? Ele incentivou gentilmente. Nunca estive com ninguém, ela sussurrou, tão baixo que ele teve que se inclinar para ouvir. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções tão intensas que Marina sentiu como se o ar ao redor deles tivesse se tornado denso e difícil de respirar. Quando ela finalmente reuniu coragem para olhar para ele, havia algo devastadoramente terno em sua expressão. Marina, ele disse suavemente, olhe para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente, esperando ver julgamento ou desapontamento, mas encontrou apenas uma ternura que a fez sentir como se estivesse derretendo por dentro. Isso explica muita coisa, ele murmurou, erguendo a mão livre para tocar delicadamente sua bochecha. A forma como você reagiu ao meu toque, como tremeu nos meus braços, como parecia tão surpresa com suas próprias reações. Deve parecer patético, ela murmurou. Uma mulher da minha idade que nunca... Parece precioso, ele a interrompeu firmemente. Parece algo raro e valioso em um mundo onde tudo parece descartável. Os olhos dela se encheram de lágrimas não derramadas. Você realmente pensa isso? Penso, ele confirmou, passando o polegar ao longo de sua bochecha em uma carícia que a fez tremer. E se você me permitir se confiar em mim, prometo que sua primeira vez será exatamente como deveria ser, com alguém que a adora, que a respeita, que fará de cada toque uma celebração de quão especial você é. As palavras dele a atingiram como ondas sucessivas de emoção, fazendo seu coração bater tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Havia algo na forma como ele falava, na reverência em sua voz, que a fazia sentir como se fosse realmente preciosa, realmente digna de ser adorada. Ele tinha o mundo. Ela pensou, observando o homem poderoso à sua frente, que a olhava, como se ela fosse a coisa mais valiosa que já havia encontrado. Mas faltava alguém que o amasse de verdade. E você... Ela disse suavemente, já foi amado de verdade. A pergunta o pegou desprevenida, e por um momento ela viu a máscara de confiança escorregar, revelando uma vulnerabilidade que a fez perceber que por baixo de todo aquele poder e sucesso, ele era tão solitário quanto ela. Não, admitiu ele finally. Fui desejado pelo que posso oferecer, cobiçado pelo status que represento, usado por conveniência ou ambição, mas amado pelo homem que realmente sou, com todas as minhas falhas e inseguranças, nunca. Então somos dois perdidos tentando encontrar algo real. Ela observou, uma triste compreensão passando entre eles. Talvez, ele concordou, mas talvez tenhamos encontrado isso um no outro.
A verdade dessas palavras pairou no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Ambos sabiam que estavam à beira de algo que mudaria tudo, algo que não havia como desfazer uma vez iniciado. O jantar chegou e foi consumido em uma névoa de conversas íntimas e olhares carregados de promessas. Eles falaram sobre tudo e nada, livros favoritos, filmes que os faziam chorar, medos secretos e sonhos que nunca haviam compartilhado com ninguém. A cada revelação, a conexão entre eles se aprofundava, criando uma intimidade que ia muito além da atração física. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava das 11 da noite, e Marina sentia como se tivesse conhecido Rafael por anos, em vez de horas. O vinho havia deixado uma coragem líquida em suas veias, e quando ele ofereceu para levá-la em casa, ela aceitou sem hesitação. O carro dele era luxuoso, mas discreto, e durante todo o percurso, Marina ficou hipnoticamente consciente de sua presença. A forma como suas mãos fortes controlavam o volante, o perfume masculino que enchia o espaço fechado, a tensão sexual que pulsava entre eles como uma força viva. Quando pararam em frente ao seu prédio, nenhum dos dois se moveu para sair do carro. O silêncio dentro do carro era denso como veludo, carregado de promessas não ditas e desejos que pulsavam entre eles como uma força magnética irresistível. Marina podia ouvir sua própria respiração, ligeiramente acelerada, misturando-se ao som quase imperceptível da respiração dele. As luzes da rua criavam padrões dourados e sombrios no interior do veículo, transformando o rosto de Rafael em uma escultura de luz e mistério que a fazia querer tocar cada ângulo, cada linha perfeita. Marina, ele disse seu nome como se fosse uma palavra sagrada, virando-se na poltrona de couro para fitá-la completamente. A intensidade em seus olhos verdes era devastadora, como se conseguisse ver através de cada defesa que ela havia construído ao longo dos anos. Não quero que esta noite termine. O coração dela disparou contra as costelas como um pássaro desesperado, tentando escapar de uma gaiola. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos pela tensão, enquanto lutava contra o impulso avassalador de se inclinar em direção a ele e capturar aqueles lábios que a haviam assombrado durante dias. Nem eu, admitiu em um sussurro que mal conseguiu escapar de sua garganta. Mas não sei se estou pronta para... Para o quê? Ele perguntou suavemente, estendendo a mão para tocar delicadamente seu rosto. O toque era quente, áspero pelas calosidades quase imperceptíveis que revelavam que aquelas mãos conheciam mais que apenas assinar contratos milionários. Para confiar em mim? Para se permitir sentir o que está sentindo. O polegar dele traçou uma linha suave ao longo de sua bochecha, descendo até o canto de sua boca, e Marina sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo inteiro. Era impossível pensar claramente com ele tão próximo, com o perfume masculino dele invadindo seus sentidos, com o calor irradiando de seu corpo e fazendo sua pele formigar de antecipação. Para tudo, ela confessou honestamente. Para o que sinto por você, para onde isso pode levar, para o que acontecerá depois. Os olhos dele se intensificaram, e ela viu um lampejo da mesma vulnerabilidade que havia revelado durante o jantar. Então não pense no depois. Pense apenas em agora, neste momento, no que seu coração está dizendo. Meu coração está dizendo coisas perigosas, murmurou ela, incapaz de desviar o olhar dos lábios dele. Como o quê? Ele incentivou, aproximando-se ligeiramente, até que ela podia sentir o hálito quente dele roçando sua pele. Que quero subir com você. As palavras escaparam antes que pudesse censurá-las, fazendo suas bochechas queimarem com uma mistura de vergonha e coragem líquida. Que quero parar de resistir ao que sinto, que quero descobrir como é ser tocada por você de verdade.
A reação dele foi imediata e devastadora. Seus olhos escureceram até ficarem quase pretos, sua respiração se tornou ligeiramente mais rápida, e ela podia ver a tensão se espalhando pelos músculos de seus ombros como ondas invisíveis. "Marina", ele murmurou, sua voz rouca, "se você disser essas coisas, não vou conseguir ser um cavalheiro por muito mais tempo." "Talvez eu não queira que seja", ela replicou com uma ousadia que a surpreendeu. Por um momento, eles simplesmente se olharam, ambos reconhecendo que haviam chegado a um ponto de não retorno. Então, sem uma palavra, Rafael saiu do carro e contornou até o lado dela, abrindo a porta e oferecendo sua mão. "Tem certeza?", perguntou uma última vez, seus olhos vasculhando o rosto dela em busca de qualquer sinal de hesitação. Marina pegou sua mão, sentindo a força e o calor se transmitindo através do simples toque. "Tenho certeza." O trajeto até o apartamento dela foi uma tortura doce de antecipação crescente. No elevador, Rafael permaneceu a uma distância respeitosa, mas ela podia sentir o olhar dele queimando em sua pele, podia perceber como suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo, como se ele estivesse lutando contra o impulso de tocá-la ali mesmo. Quando finalmente chegaram à porta do apartamento, as mãos de Marina tremiam tanto que ela mal conseguia encaixar a chave na fechadura. Rafael se posicionou atrás dela, não tocando, mas tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo irradiando através da roupa. "Deixe-me", ele murmurou, cobrindo a mão dela com a sua e guiando a chave suavemente. O toque simples enviou ondas de eletricidade subindo pelo braço dela, fazendo-a tremer visivelmente. Quando a porta se abriu, ambos hesitaram por um momento no limiar, como se reconhecessem que cruzar aquela entrada mudaria tudo para sempre. Então, Marina deu o primeiro passo, puxando-o gentilmente pela mão para dentro do pequeno apartamento que havia se tornado seu santuário. "É modesto", ela disse nervosamente, olhando ao redor do espaço simples mas acolhedor que havia decorado com tanto carinho. "É perfeito", ele respondeu, mas não estava olhando para o apartamento. Seus olhos estavam fixos nela, estudando cada expressão que atravessava seu rosto com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Marina se virou para fechar a porta, e quando se voltou novamente, ele estava bem ali, a apenas alguns centímetros de distância. A proximidade fez o ar entre eles parecer carregado de eletricidade, denso com promessas e possibilidades que faziam seu coração bater descontroladamente. "Rafael", ela começou, mas ele silenciou suas palavras, colocando um dedo suavemente sobre seus lábios. "Não precisa dizer nada", murmurou ele. "Só me deixe olhar para você. Deixe-me memorizar este momento." Os olhos dele percorreram seu rosto como se fosse uma obra de arte, demorando-se nos lábios entreabertos, nas bochechas coradas, nos olhos castanhos que brilhavam com uma mistura de nervosismo e desejo. Havia algo quase reverente na forma como ele a observava, como se ela fosse algo precioso e frágil que precisava ser tratado com extremo cuidado. "Você é linda", ele murmurou, erguendo as mãos para enquadrar seu rosto com delicadeza. "Não apenas por fora, mas por dentro. Sua bondade, sua honestidade, a forma como você se entrega completamente quando confia em alguém." As palavras dele a atingiram no peito como ondas de calor líquido, fazendo lágrimas não derramadas brilharem em seus olhos. Ninguém jamais havia falado com ela daquela forma. Ninguém jamais a havia feito sentir como se fosse verdadeiramente especial. "Eu tenho medo", admitiu ela em um sussurro. "Do quê?" ele perguntou gentilmente, passando os polegares ao longo de suas bochechas em carícias que a faziam tremer. "De não ser suficiente", confessou ela, "de você se arrepender, de eu não saber como." "Shh!", ele a interrompeu suavemente, inclinando a testa para tocar a dela.
Você é mais que suficiente. Você é tudo. E quanto ao resto, ele sorriu, um sorriso terno que transformou suas feições aristocráticas em algo mais jovem, mais vulnerável. Vamos descobrir juntos. Então ele a beijou, e foi diferente de todos os beijos que haviam compartilhado antes. Este não era urgente ou desesperado, como o primeiro na festa, nem carregado de tensão sexual mal disfarçada, como o segundo na sala de reuniões. Este era profundo, exploratório, uma promessa silenciosa de tudo que estava por vir. Os lábios dele se moviam contra os dela com uma paciência infinita, saboreando cada suspiro, cada pequeno som que escapava de sua garganta. Suas mãos desceram para sua cintura, puxando-a mais para perto, até que não havia espaço entre seus corpos, até que ela podia sentir cada músculo rígido através da roupa. Marina se perdeu completamente na sensação, no sabor dele, no perfume que invadia seus sentidos, na forma como suas mãos grandes e quentes pareciam abraçar todo o seu corpo. Quando ele finalmente quebrou o beijo, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro com uma mistura de reverência e necessidade primitiva. "Tem certeza?" ele perguntou mais uma vez, seus olhos vasculhando o rosto dela em busca de qualquer sinal de dúvida. Em resposta, Marina se ergueu nas pontas dos pés e capturou os lábios dele novamente, derramando toda a sua resposta no beijo. Quando se separaram, havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. "Leve-me para o quarto", sussurrou ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi devastador, transformando suas feições em algo que fez o estômago dela dar cambalhotas perigosas. Sem uma palavra, ele a pegou no colo, como se ela não pesasse nada, seus braços fortes circundando-a, enquanto ela automaticamente entrelaçava as pernas ao redor de sua cintura. O quarto estava banhado pela luz suave da lua, que filtrava através das cortinas semi-transparentes, criando padrões prateados nas paredes e na cama de solteiro, que de repente parecia pequena demais para duas pessoas. Rafael a depositou gentilmente no chão ao pé da cama, suas mãos nunca deixando de tocá-la, como se precisasse manter o contato físico para ter certeza de que tudo era real. "Marina", ele disse seu nome como uma oração. "Quero que saiba que pode parar a qualquer momento. Uma palavra sua e eu paro, não importa o que esteja acontecendo." A preocupação genuína em sua voz, o cuidado evidente que ele tinha com seu bem-estar, fez o coração dela se contrair com uma emoção tão intensa que por um momento ela não conseguiu respirar adequadamente. "Eu sei", ela respondeu, tocando delicadamente seu rosto. "Confio em você." As 3 palavras pareceram afetar ele profundamente. Seus olhos se fecharam brevemente, como se estivesse absorvendo o peso dessa confiança, e quando os abriu novamente, havia algo devastadoramente terno em sua expressão. "Então, deixe-me cuidar de você", murmurou ele, começando a desabotoar lentamente a camisa que vestia. "Deixe-me mostrar como uma mulher deveria ser adorada." Dani, cada botão que se abria, revelava mais da pele bronzeada do peito dele, músculos definidos que falavam de horas dedicadas ao exercício, pequenas cicatrizes que contavam histórias que ela queria conhecer. Quando a camisa finalmente caiu no chão, Marina teve que respirar fundo para controlar a onda de desejo que a atravessou. "Sua vez", ele disse suavemente, mas não fez nenhum movimento para tocá-la. Em vez disso, esperou, deixando que ela controlasse o ritmo, que decidisse quão longe queria ir. Com mãos trêmulas, Marina chegou às costas e começou a abaixar o zíper do vestido. O som pareceu ecoar no silêncio do quarto, carregado de significado e promessa. Quando o tecido finalmente escorregou pelos ombros e caiu em uma poça a seus pés, ela teve que lutar contra o impulso de se cobrir, de esconder-se da intensidade do olhar dele. "Perfeita",
ele murmurou, e havia algo quase religioso na forma como disse a palavra. Absolutamente perfeita. As mãos dele se moveram para tocar seus ombros, dedos traçando linhas suaves ao longo de sua clavícula, descendo pelos braços em carícias que faziam sua pele se arrepiar de prazer. Cada toque era deliberado, reverente, como se ele estivesse memorizando cada centímetro de sua pele. Nunca pensei que algo pudesse ser tão belo, ele murmurou contra seu pescoço, depositando beijos suaves ao longo da linha de sua garganta. Marina inclinou a cabeça para trás, oferecendo mais acesso, seus olhos se fechando, enquanto ondas de sensações que jamais havia experimentado percorriam seu corpo como fogo líquido. Cada beijo, cada toque, cada sussurro fazia-a sentir como se estivesse descobrindo uma parte de si mesma que nem sabia que existia. Quando ele a guiou suavemente para a cama, deitando-a com um cuidado infinito sobre os lençóis macios, Marina sentiu como se estivesse flutuando. Não havia pressa em seus movimentos, nenhuma urgência desesperada. Em vez disso, havia uma paciência infinita, uma determinação de fazer daquele momento algo que ela lembraria para sempre. "Você tem certeza?" Ele perguntou mais uma vez, pairando sobre ela, apoiado nos braços, olhando em seus olhos como se pudesse ler sua alma. Naquela noite, ela sussurrou, tocando delicadamente seu rosto. Nasceu um amor inexplicável. As palavras saíram sem que ela percebesse, uma confissão que a surpreendeu tanto quanto a ele. Mas assim que foram ditas, ela soube que eram verdadeiras. O que sentia por Rafael tinha ultrapassado há muito tempo a simples atração física. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, algo que mudava a essência de quem ela era. "Eu também te amo", ele confessou, sua voz embargada pela emoção. "Desde aquela primeira noite, desde aquele primeiro beijo, você se tornou essencial para mim, de uma forma que não consigo explicar." E então ele a beijou novamente, e desta vez não havia hesitação, nenhuma barreira entre eles. Era uma celebração, uma entrega mútua, um reconhecimento de que haviam encontrado algo raro e precioso um no outro. O que se seguiu foi uma sinfonia de toques suaves e sussurros carinhosos, de descobertas mútuas e momentos de pura conexão que transcenderam o físico. Rafael cumpriu sua promessa de fazê-la sentir-se adorada, de transformar sua primeira experiência em algo belo e significativo, algo que ela guardaria no coração para sempre. Quando finalmente descansaram, entrelaçados nos lençóis bagunçados, com a lua projetando padrões prateados sobre suas peles suadas, Marina sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Não era mais a mesma mulher tímida e cautelosa que havia entrado naquele apartamento horas antes. "Não quero que você vá", murmurou ela contra o peito dele, sentindo o coração forte batendo sob sua bochecha. "Então não vou", ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Vou ficar aqui com você, pelo tempo que me quiser." E naquele momento, envolvida nos braços do homem que amava, Marina finalmente entendeu o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre se sentir completa. Pela primeira vez em sua vida, ela estava exatamente onde pertencia. Os primeiros raios de sol, que filtraram através das cortinas do quarto, encontraram Marina desperta há horas, observando o rosto sereno de Rafael enquanto ele dormia. Seus cabelos escuros estavam desarrumados, uma mecha rebelde caindo sobre a testa, e havia uma paz em suas feições que ela nunca havia visto quando ele estava acordado. Deitada contra seu peito, ouvindo as batidas ritmadas de seu coração, ela ainda mal conseguia acreditar que aquele homem poderoso e sofisticado estava ali, em sua cama simples, segurando-a como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. A noite anterior havia mudado tudo. Não apenas fisicamente,
Embora a forma como ele a havia tocado, adorado, feito-se sentir como uma deusa, fosse algo que jamais esqueceria, mas emocionalmente também. As barreiras que havia construído ao redor de seu coração durante anos de solidão e autoproteção haviam desmoronado completamente sob a ternura devastadora com que ele a tratara. "Bom dia, linda." A voz rouca dele a fez estremecer, e quando ela ergueu os olhos, encontrou aqueles olhos verdes a observando com uma intensidade que fez seu coração pular uma batida. "Bom dia," respondeu timidamente, de repente consciente de sua nudez sob os lençóis, da intimidade que haviam compartilhado, da forma como tudo havia mudado entre eles durante aquelas horas mágicas. Ele sorriu, um sorriso lento e devastador que transformou suas feições aristocráticas em algo mais jovem, mais acessível, mais humano. "Dormiu bem?" "Quando consegui dormir," admitiu ela, corando ligeiramente. "Estava ocupada demais pensando em como minha vida mudou completamente em uma noite." E os olhos dele se intensificaram, e ele a puxou mais para perto, seus braços fortes circundando-a como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. "Para melhor, espero." "Definitivamente para melhor," ela confirmou, traçando pequenos círculos no peito dele com a ponta do dedo. "Mas também mais complicada, muito mais complicada." A expressão dele ficou mais séria, e ela podia ver que ele também havia passado parte da noite pensando nas implicações do que havia acontecido entre eles. "Sobre isso," ele começou, "precisamos conversar sobre como vamos lidar com a situação no hospital." O estômago de Marina deu um nó. Por algumas horas preciosas, havia conseguido esquecer que Rafael era seu chefe, que havia regras e protocolos, que o que haviam compartilhado poderia ser visto como inapropriado ou até mesmo antiético. "Eu sei," murmurou ela, "e entendo se você achar que foi um erro, se quiser fingir que nada aconteceu." "Marina," ele a interrompeu firmemente, enquadrando seu rosto com as mãos. "Olhe para mim." Ela ergueu os olhos relutantemente, esperando ver arrependimento ou distanciamento, mas encontrou apenas uma determinação feroz que a fez tremer. "O que aconteceu ontem à noite não foi um erro," ele disse com uma intensidade que fez cada palavra vibrar no ar entre eles. "Foi a coisa mais certa que já fiz na minha vida. E não vou fingir que não aconteceu, nem permitir que ninguém diminua o que sentimos um pelo outro." "Mas as regras da empresa, as políticas sobre relacionamentos," ela tentou argumentar. "Eu sou o proprietário da empresa." Ele lembrou com um sorriso que tinha algo predatório. "E as regras podem ser mudadas. Na verdade, já redigi uma nova política esta manhã enquanto você dormia." Marina piscou, surpresa. "Esta manhã? Quando?" "Acordei às 5, confessou ele, "e passei 2 horas enviando e-mails, reorganizando estruturas, fazendo ligações, tudo para garantir que não haja nenhum impedimento ético ou profissional para o que temos." A dedicação dele, o fato de que havia dedicado horas preciosas de sono para resolver obstáculos que poderiam separá-los, fez o coração dela se contrair com uma emoção tão intensa que ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Você fez isso por mim?" sussurrou. "Fiz isso por nós," corrigiu ele, beijando delicadamente a ponta de seu nariz. "Porque não vou permitir que burocracias ou convenções sociais destruam algo tão raro e precioso quanto o que encontramos." O telefone dele tocou naquele momento, interrompendo a bolha íntima que havia se formado ao redor deles. Rafael olhou para o visor e franziu ligeiramente a testa. "É meu assistente," explicou. "Provavelmente sobre a reunião de conselho que temos hoje de manhã." Ele rejeitou a chamada e se virou novamente para ela. "Mas isso pode esperar. Você é mais importante." "Não," Marina protestou, embora seu coração se aquecesse com as palavras dele.
Você tem responsabilidades. Não quero que seja irresponsável por minha causa. Ele a estudou por um longo momento e ela podia ver o conflito em seus olhos. O desejo de ficar ali com ela para sempre, batalhando contra as obrigações de seu mundo corporativo. Há uma coisa, ele disse finalmente, que gostaria de fazer hoje. Algo que tornaria oficial o que sinto por você. O quê? Ela perguntou curiosa e ligeiramente nervosa. O hospital está organizando uma festa de gala beneficente hoje à noite, explicou ele, traçando pequenos círculos em seu braço com a ponta do dedo. Todos os médicos importantes, investidores, membros da sociedade estarão lá. Quero que você vá comigo. O coração de Marina disparou. Rafael, não sei se é uma boa ideia. Todas aquelas pessoas importantes, os jornais que podem estar lá, as fofocas. Deixe que falem, ele disse com uma determinação que a fez tremer. Estou cansado de esconder o que sinto. Quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher mais importante da minha vida. Mas eu não tenho nada apropriado para vestir a um evento assim, protestou ela. E não sei como me comportar nesse tipo de ambiente. Já cuidei disso também. Ele sorriu, um sorriso misterioso que fez o estômago dela dar cambalhotas. Uma equipe virá aqui às 14h. Cabeleireira, maquiadora, esteticista e alguns dos vestidos mais lindos que já viu. Você só precisa escolher qual prefere. Marina o encarou com a boca ligeiramente aberta. Você organizou tudo isso esta manhã? Organizei, confirmou ele. Porque quero que se sinta como a rainha que é quando estivermos juntos hoje à noite. As lágrimas que ela havia estado segurando finalmente transbordaram, rolando silenciosamente por suas bochechas. Nunca havia conhecido alguém que se importasse tanto com ela, que se esforçasse tanto para fazê-la feliz, que a valorizasse de uma forma tão completamente devastadora. Por que está chorando? Ele perguntou preocupado, limpando delicadamente as lágrimas com os polegares. Porque nunca ninguém me fez sentir tão especial, admitiu ela entre soluços. Nunca ninguém se importou tanto comigo. Então foram todos idiotas, ele declarou firmemente, porque você é a mulher mais especial que já conheci e vou passar o resto da minha vida provando isso para você. As palavras dele continham uma promessa que fez o coração dela bater descontroladamente. O resto da sua vida. Se você me deixar, respondeu ele, seus olhos nunca deixando os dela, se me der a chance de amá-la do jeito que merece ser amada. Em resposta, Marina se ergueu e o beijou, derramando toda a sua resposta no beijo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer carregado de eletricidade. É melhor eu ir, ele murmurou relutantemente. Senão nunca vou conseguir sair desta cama e você precisa se preparar para hoje à noite. Não quero que vá, ela confessou, agarrando-se a ele. Eu também não quero ir, admitiu ele, mas quanto mais cedo eu resolver tudo no escritório, mais cedo poderei voltar para você. 2 horas depois, Marina estava sozinha no apartamento, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela havia tomado um banho longo, tentando absorver as mudanças em sua vida, quando a campainha tocou exatamente às 14h. A equipe que Rafael havia enviado era composta por 3 mulheres elegantes e profissionais, que a trataram como se fosse uma celebridade. A cabeleireira transformou seus cabelos castanhos em ondas hollywoodianas, que emolduravam perfeitamente seu rosto. A maquiadora criou um look sofisticado, mas natural, que realçava seus olhos castanhos de forma devastadora. E a esteticista cuidou de cada detalhe, desde as unhas até a pele. Mas foram os vestidos que a deixaram sem fôlego. 5 criações absolutamente deslumbrantes, penduradas em seu quarto, cada uma mais linda que a outra. Havia um azul marinho bordado com cristais, um preto clássico com decote elegante, um vermelho que parecia feito de fogo líquido,
um dourado que brilhava como o sol e um verde esmeralda que combinava perfeitamente com os olhos de Rafael. O verde, disse a consultora de estilo, definitivamente o verde. Realça seus olhos e vai fazer seu acompanhante desmaiar quando a vir. Marina se olhou no espelho depois de vestir a criação esmeralda e mal reconheceu a mulher que a fitava de volta. O vestido abraçava cada curva de forma perfeita, o tecido fluindo como água quando se movia, transformando-a em alguém que parecia pertencer ao mundo sofisticado de Rafael. Às 7 da noite, ela estava esperando nervosamente quando ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, Rafael estava ali com um smoking impecável, segurando um buquê de rosas brancas, e a expressão que se espalhou por seu rosto quando a viu foi tudo o que ela precisava ver. "Meu Deus!", murmurou ele, seus olhos percorrendo cada centímetro dela com uma admiração que a fez corar até as raízes dos cabelos. "Você está... Não existem palavras." "Você gosta?", perguntou timidamente, girando ligeiramente para que ele pudesse ver o vestido completamente. "Gosto!", ele riu, um som baixo e rouco que fez o estômago dela dar cambalhotas. "Marina, você está absolutamente deslumbrante. Vou ter que lutar para manter outros homens longe de você a noite inteira." "Não vai precisar lutar", ela respondeu, tocando delicadamente o rosto dele. "Porque não existe ninguém mais no mundo para mim além de você." A festa de gala estava sendo realizada no hotel mais luxuoso da cidade, um ambiente de opulência que fazia a festa onde se conheceram parecer modesta em comparação. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto ornamentado. Mesas redondas cobertas com toalhas de seda branca estavam espalhadas pelo salão, e flores exóticas criavam arranjos que perfumavam o ar com fragrâncias delicadas. Quando entraram juntos, Marina podia sentir todos os olhares se voltando para eles. Sussurros seguiam seus passos enquanto Rafael a guiava pelo salão com a mão firme na base de suas costas. Uma postura possessiva que deixava claro para todos que ela era sua acompanhante. "Quem é ela?", ouvia fragmentos de conversas. "Desde quando Rafael Montenegro está com alguém?" "Ela é linda, mas não conheço a família." "Ignore-os", Rafael murmurou em seu ouvido. "Eles são apenas invejosos porque você é a mulher mais bela do salão." Eles foram apresentados a dezenas de pessoas importantes, médicos renomados, empresários influentes, socialites cujos nomes apareciam regularmente nos jornais. Para surpresa de Marina, descobriu que conseguia conversar naturalmente com todos eles, sua inteligência e genuinidade conquistando até os mais céticos. "Ela é encantadora, Rafael", comentou o Dr. Cavalcante, um dos cardiologistas mais respeitados do país, depois de uma conversa sobre os novos programas de saúde preventiva. "Inteligente, articulada e, obviamente, te faz muito bem." Marina corou com o elogio, mas Rafael apenas sorriu orgulhosamente, sua mão encontrando a dela e entrelaçando seus dedos em um gesto público de afeto que fez seu coração acelerar. Foi durante o jantar que tudo mudou. Rafael havia pedido para falar, e enquanto se levantava, pegando o microfone oferecido pelo mestre de cerimônias, Marina sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. "Boa noite a todos!" Sua voz ecoou pelo salão elegante, comandando imediatamente a atenção de cada pessoa presente. "Como sabem, hoje estamos aqui para arrecadar fundos para o novo Centro de Cardiologia Infantil, uma causa que é muito próxima ao meu coração." Aplausos educados preencheram o ar, mas Marina podia sentir que havia algo mais vindo, algo importante, algo que mudaria tudo. "Mas esta noite também é especial por outro motivo", Rafael continuou, seus olhos encontrando os dela através do salão. "Porque é a primeira vez que tenho a oportunidade de apresentar publicamente a mulher que mudou minha vida de formas que nunca imaginei possíveis." O coração de Marina parou.
Literalmente parou por alguns segundos antes de retomar um ritmo frenético que fez suas mãos tremerem sobre a mesa. Marina Silva, ele disse seu nome como se fosse uma oração. Não é apenas a mulher mais linda desta sala. Ela é inteligente, compassiva, genuína de uma forma que é rara neste mundo. Ela me fez lembrar o que significa sentir algo real, algo profundo, algo que vale mais que todo o dinheiro do mundo. O silêncio no salão era absoluto agora. Cada pessoa pendendo de suas palavras, testemunhando algo que claramente era muito mais que um simples anúncio de relacionamento. Marina, ele disse, descendo do pequeno palco e caminhando diretamente em direção à mesa dela. Você aceitaria ficar ao meu lado não apenas esta noite, mas para sempre? Marina sentiu o mundo girar ao redor dela quando percebeu que ele estava se ajoelhando ao lado de sua cadeira, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso interno do smoking. O anel que revelou quando abriu a caixa era deslumbrante. Um diamante solitário rodeado por esmeraldas que captavam a luz dos lustres e lançavam arco-íris sobre suas mãos trêmulas. "Casa-se comigo?" ele perguntou, e sua voz estava ligeiramente trêmula agora, revelando uma vulnerabilidade que contrastava com sua confiança habitual. Marina olhou para ele. Este homem poderoso e sofisticado ajoelhado diante dela em um salão cheio das pessoas mais importantes da cidade, arriscando sua reputação, sua posição social, tudo por ela. Olhou para os olhos verdes, que a haviam hipnotizado desde o primeiro momento, viu o amor genuíno e desesperado que brilhava neles e soube que havia apenas uma resposta possível. "Sim", sussurrou, e então mais alto, para que todos pudessem ouvir, "Sim, eu aceito." O salão explodiu em aplausos e vivas enquanto Rafael deslizava o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. Quando se levantou, ela também se levantou, e ele a beijou ali mesmo, diante de todos. Um beijo que selava não apenas seu compromisso, mas o reconhecimento público de que o amor havia triunfado sobre todas as convenções e obstáculos. Quando finalmente se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, e Marina podia ver que não eram os únicos. Várias pessoas no salão estavam visivelmente emocionadas, testemunhando algo genuinamente belo em um mundo muitas vezes cínico. Diante de todos, ela pensou, observando os rostos sorridentes ao redor deles. Ele segurou minha mão e apresentou. "Ela é a mulher que mudou minha vida." "Disse, eu te amo", Rafael murmurou contra sua orelha, suas palavras quase perdidas no barulho dos parabéns e congratulações que os cercavam. "Eu também te amo", ela respondeu, e pela primeira vez desde que o conhecera, não havia hesitação, medo ou incerteza em sua voz. Completamente, para sempre. Horas depois, quando finalmente conseguiram escapar da festa e das felicitações intermináveis, eles se encontraram sozinhos na cobertura de Rafael, a cidade brilhando como um mar de estrelas através das janelas do chão ao teto. "Não posso acreditar que você fez aquilo", Marina disse, ainda olhando para o anel que agora adornava seu dedo. "Pediu-me em casamento diante de todas aquelas pessoas importantes. Queria que o mundo inteiro soubesse." Ele respondeu, puxando-a para seus braços. "Queria que não houvesse dúvidas sobre o que você significa para mim." "E o que eu significo para você?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Tudo", ele disse simplesmente. "Você significa tudo. Meu presente, meu futuro, minha razão de acordar todas as manhãs com vontade de ser um homem melhor." Marina se ergueu nas pontas dos pés e o beijou, derramando todo o seu amor no beijo. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele, saboreando a perfeição do momento. "O que começou como um acidente", ela murmurou, lembrando-se daquela primeira noite na festa quando havia tropeçado literalmente em sua vida. "Tornou-se meu destino. Nosso destino",
corrigiu ele, selando a promessa com outro beijo que continha todas as palavras que não precisavam mais ser ditas. E ali, envolvidos um nos braços do outro com a cidade aos seus pés e uma vida inteira de amor à sua frente, Marina finalmente entendeu que os melhores finais não eram apenas felizes, eles eram verdadeiros, e o que ela e Rafael haviam encontrado um no outro era a coisa mais verdadeira que já havia experimentado. O amor havia vencido todas as convenções, superado todas as diferenças, provado que quando duas almas se reconhecem, nada mais importa, além da verdade simples e devastadora de que pertencem uma à outra, para sempre.